Hoje é 25 de março de 2020. São 15 horas e 40 minutos. Este antigo amanuense do direito penal fez ontem uma outra crônica verbal em que teceu comentários sobre a posição de um comentarista também, mantendo presença na televisão, Roberto Justus, e foi agressivo com aquele publicitário, porque aquele publicitário, ao se referir às características daqueles que seriam sacrificados num eventual problema mais grave surgido na nação em razão dessa peste, permeou ou mediu os sacrificados em cerca de 12 mil pessoas, qualquer coisa nesse sentido. Em outros termos, 12 mil velhos. A expressão não é elegante, mas é exatamente isto. 12 mil cidadãos e mulheres também, que seriam expostos ao sacrifício numa oportunidade dessas. Mas este escriba refletiu melhor e retirou essa parte dos comentários que fez ontem, porque teceu uma certa analogia entre os sacrificados e aqueles expostos ao sacrifício também ao tempo do Führer, de Adolf Hitler, uma situação analogamente posta, porque houve o sacrifício de muitos e muitos israelitas em benefício da nação alemã. Seria mais ou menos isto. Mas, ao fim, este antigo experiente escriturário do direito penal preferiu retirar aquela parte, porque seria um composto menor numa litigiosidade maior em que esta nação se põe. Seria uma briga pequena demais para um composto muito grande. Mas não quero este escriturário deixar que pensem que tirou aquele composto por receio, não. Apenas porque havia assunto mais importante a tratar. Essa ressalva é feita hoje, porque houve ontem alguns que viram o site na sua proposta inteira e outros perceberam que lhe havia sido retirado um pedaço ou uma porção. Fica esta explicação para que não se pense que houve recuo deste articulista, apenas houve uma ponderação maior a respeito do tema. Passe-se a examinar também com muita rapidez aquilo que se pôde deduzir ou se pode deduzir da manifestação do presidente Bolsonaro à nação brasileira. Foi ontem à noite. Este escrivão do direito processual penal, do direito penal brasileiros, prestou atenção àquilo e firmou a convicção de que o presidente Bolsonaro continua naquela sua convicção teimosa e, num certo sentido, até altruísta, para exigir ou recomendar um determinado tipo de comportamento
da cidadania nacional. Em outros termos, refere-se o presidente a um sacrifício de natureza vertical, ou seja, o isolamento seria dos antigos. O isolamento, a segregação seria exclusivamente dos velhos. E aos moços, aos jovens e às jovens, aqueles e aquelas que não haviam ou não tinham chegança com a idade limite, iriam à rua para continuar a trabalhar, as lojas se abririam, os restaurantes festivamente manteriam abertas as portas e as mesas bem providas, e os velhos, ou seja, aqueles que estariam na anteporta de serem combalidos pela presença do vírus, seriam entregues ao próprio azar ou à própria sorte. Em outros termos, seriam segregados para que ficassem em paz no isolamento, esperando que a febre ou que aquela pira sagrada passasse. E veio à mente deste escriba uma espécie de sacrifício asteca. Ou seja, haveria uma espécie de voluntariado dos mais antigos, postos perante a lâmina daquilo que aconteceria a eles e somente a eles, porque eles estariam mais perto dos deuses ou das velhas fadas que retiram a vida dos seres que estão aqui nesse mundo de Deus. Uma coisa curiosa, uma coisa provida de sarcasmo, porque os antigos, e este escriba se encontra entre os antigos, se poriam numa espécie de escada de sacrifício. Qual seria o hospital a recebê-los, ou quiçá uma espécie de masmorra mais elegante, para que os antigos pudessem olhar das janelas aquilo que acontecia lá fora. Não é bem isso, não. E o presidente continua naquela expectativa ou naquela acepção de que o sacrifício de alguns deve existir em benefício do todo. Ou seja, uma espécie de imolação, sim. Os antigos seriam sacrificados, seriam vítimas daquele apostamento num esconderijo qualquer, enquanto os jovens, os mais moços, infensos ao veneno, estariam andando pelas ruas livremente. Isto é cuidar das coisas num aspecto muito concreto e muito objetivo. O presidente da República passou por uma espécie de traição subconsciente enquanto fazia o seu discurso, que não foi, com certeza, não foi muito feliz, enquanto se referia ao fato de ele, presidente da República, por ter sido um atleta, estar infenso ou protegido contra a doença. Em outros termos, aqueles que atletas não fossem e que tivessem, por hipótese, dedicado a vida à experienciação intelectual, seriam postos ao sacrifício porque a musculatura não estaria adequada à ameaça do vírus. Isso, se não fosse uma comédia, seria dramaticamente trágico, porque o presidente escaparia na medida em que foi um atleta e os outros que não tivessem a musculatura bem desenvolvida iriam ao sacrifício final. Há uns tempos atrás, há uns dias atrás, este escriba, que na verdade
é uma espécie de Sobral Pinto de aldeia. Já foi este o designador daquilo que acontece com este velho marinheiro do direito penal. Este escriba, há uns dias atrás, pediu ao presidente que raciocinasse bem, porque o povo brasileiro precisava de que ele se dedicasse eficaz e cerebralmente ao auxílio da cidadania. Mas isso não adiantou nada, não sucede coisa alguma no sentido de experienciar um aperfeiçoamento da presidência da República. E consta que ele iria pedir ao ministro da Saúde que cooperasse no sentido de que as lojas se abrissem, os restaurantes voltassem a funcionar e o povo recomeçasse as suas andanças nas ruas das nossas pequenas ou grandes cidades. Se e quando o presidente da República fizer este pedido ao ministro da Saúde, e se o ministro da Saúde aceder, vai participar de mãos dadas na assunção de um posicionamento terrivelmente prejudicial ao Brasil. Este velho escriba não conhece, não sabe, nunca viu o ministro da Saúde, a não ser na televisão e por poucos minutos. O nome dele seria Mandetta, talvez. Se o escriba estiver errado, há de se corrigir e de se desculpar mais tarde. Mas consta que é um cientista muito bem posto, cultural e intelectualmente. E não se pense que esse jovem cientista há de aceder à recomendação ou ao pedido do presidente Bolsonaro, porque estaria sacrificando um posicionamento muito bem convocado ao raciocínio, ou pelo raciocínio e pelo pensamento e pela recomendação de todos aqueles cientistas que estão junto com esse jovem médico. Ele é médico, sim, ministro da Saúde, deve ser um cientista dedicado à medicina. Não, isso não vai acontecer quando o mundo todo está sendo exposto à visitação desses micróbios satânicos, quando as organizações mundiais de saúde estão a recomendar muito cuidado, muita prudência, e quando todos nós, principalmente aqueles mais antigos, estão há dias e dias capengando dentro das casas para a não exposição própria e a não exposição de terceiros ao benefício que viria por aí. Enquanto isto acontece, enquanto estamos a nos santificar em casa, pagando os pecados, sim, e pedindo aos nossos santos que protejam as nossas famílias, o presidente quer expor à cidadania, milhões e milhões de brasileiros e brasileiras, a sanha dessa perseguição cruel desses satânicos micróbios que nem sequer podem ser vistos por nós. Estão aí pululando, esperando uma vaza para um ataque virulento e gigantesco. Então, presidente, a manifestação de Vossa Excelência hoje de manhã não adiantou grande coisa, não. Deixou, sim, medo, temor de que consiga convencer os seus auxiliares
e que o posicionamento melhor é deixar que as crianças voltem às escolas, é deixar que todos voltem às ruas, é deixar que os salões de baile se engalanem na expectativa de que o mundo realmente voltou à sanabilidade, presidente. Se e quando conseguir isto, é o temor que nós temos, sim, de conseguir levar os seus assistentes a fazerem aquilo que recomenda que seja feito em benefício da economia nacional, quiçá para que o Brasil se recupere economicamente, para que a Bolsa de Valores comece a funcionar com otimização e com uma catástrofe, quiçá, que pode acontecer se quando houver o desdouro desta manifestação recomendando que nós todos tenhamos prudência, presidente. Presidente Bolsonaro, Vossa Excelência, para este velho marinheiro, é um jovem, tem 60 a 65 anos. 65 anos hoje, com fundamento naquilo que vem acontecendo à vida humana, é alguém que mal chegou ao amadurecimento pleno. Então, escute e acate a voz dos antigos, porque os antigos já sofreram mais, já viram mais, já passaram por outras crises e sabem que antes de demonstração de uma coragem falastrona, vale muito mais o medo de que a cidadania se arrebente nesse futuro que vem por aí. Depois disso, presidente, só resta a este antigo marujo, já com seus 84 anos, afirmar que o navio segue. E dependendo da posição que Vossa Excelência está a recomendar que seja assumida, esse navio vai, presidente, e naufraga no meio do caminho. La nave va.